Você não está vendo isso por acaso. Algo mais profundo do que a lógica está em movimento agora. Algo dentro de você, algo que vem sussurrando há anos, está finalmente gritando. E você ouviu, você sentiu, você viu a falha. Talvez no começo fosse uma pontada estranha durante uma conversa vazia. Talvez fosse aquela sensação de estar presente, mas desconectado. De estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir como um observador silencioso de uma peça que não escreveu. Talvez fosse aquela repulsa crescente pelas notícias, pelas repetições do mundo, pela violência constante, pelas narrativas forçadas. E então ficou mais claro, como uma rachadura na Matrix, uma fenda que revelou algo além da ilusão. E o que você viu ou sentiu te marcou. E não importa o quanto tentou voltar ao normal, algo já havia mudado. Já não havia mais retorno, porque não foi uma fuga, foi um chamado. E ele veio direto do centro da sua alma. Você sabe do que estou falando. Essa sensação de não pertencer mais aqui, de estar fora do lugar, fora do tempo. A saudade de um lar que você nunca viu com os olhos, mas que pulsa no peito. A impressão constante de estar em dois mundos ao mesmo tempo. Um que ainda te prende pelos fios invisíveis da obrigação, da culpa, da lógica, da rotina. E outro que te chama com promessas de leveza, de verdade, de liberdade. Você sente que algo dentro de você está prestes a nascer, mas ao mesmo tempo algo precisa morrer. E essa fricção, esse atrito entre dois mundos tem nome. É o processo da ascensão. Você está vivendo o momento mais importante da sua existência. Você está atravessando a ponte invisível entre duas realidades. E não, você não está louco, nem frágil, nem perdido. Você está acordando. A Matrix é real, mas ela não é um lugar. Ela é uma frequência, uma programação, uma forma de percepção baseada em medo, separação e controle. É o jogo do esquecimento, onde você entra sabendo quem é e, por design, esquece tudo, porque apenas no esquecimento completo é possível jogar com intensidade total. Mas o jogo mudou, e você foi um dos primeiros a sentir isso. Você não foi deixado para trás, você foi chamado para ir à frente, para abrir caminho, para recordar, para liderar. Por isso dói tanto, por isso arde, por isso parece que ninguém te entende. Por isso sua sensibilidade está tão ampliada, sua mente tão inquieta, seu corpo tão cansado. Você está entre mundos, e esse entrelugar é o ventre da nova realidade. A terceira dimensão, a famosa 3D, não é inferior. Ela é apenas o primeiro nível da escola da consciência. É onde aprendemos através da dor, do limite, do contraste. É onde a dualidade reina, onde tudo é certo ou errado, luz ou sombra, vitória ou fracasso, onde o ego é o mestre e o medo é a moeda. Mas sua alma, antiga e vasta, já aprendeu o suficiente aqui. Já experimentou tudo que tinha que experimentar, já caiu, já venceu, já perdeu, já amou, já destruiu, já reconstruiu. E agora ela quer mais, mas não mais coisas, mais essência, mais verdade, mais unidade. E isso tem nome, quinta dimensão, a 5D. Mas atenção, ela também não é um lugar. Ela é uma frequência que você sintoniza, uma vibração que você incorpora, uma lente que você escolhe usar. Ela está aqui, agora, ao seu redor, dentro de você. Mas você só a acessa quando solta o velho, quando desprograma, quando silencia a mente o suficiente para ouvir o coração. Quando fecha os olhos e, em vez de escuridão, encontra luz. A 5D é o espaço onde o amor não é mais uma troca, mas um estado. Onde o tempo não é mais linha, mas campo. Onde o outro não é mais ameaça, mas espelho. Onde você não pede permissão para existir. Você simplesmente é. Você sente que está vivendo com um pé em cada mundo porque está. Você está se desfazendo da casca velha enquanto a nova ainda está se formando.
Você está entre a rigidez da matéria e a fluidez da energia, entre o controle e a entrega, entre o ego que quer entender e a alma que só quer ser. E é nesse limiar que tudo acontece. Esse desconforto, essa ansiedade, esse cansaço, essa urgência de mudança não são defeitos, são sintomas da mutação, são evidências do renascimento. Você está saindo do modo sobrevivência e entrando no modo criação. E isso exige tudo. Exige que você abandone a narrativa de vítima, exige que você questione tudo o que foi sempre considerado normal. Exige que você não aceite mais migalhas emocionais, mentiras disfarçadas de tradição, prisões douradas travestidas de sucesso. Você já sabe demais para fingir que não sabe. Você já sentiu demais para voltar a se anestesiar. Você já viu a falha na Matrix. E isso mudou tudo. Você foi puxado para fora do roteiro. E agora só há um caminho, para dentro. E é dentro que você vai lembrar. Lembrar que aceitou estar aqui, que escolheu esquecer, que assinou esse contrato cósmico de acordar no meio do caos e guiar outros de volta para casa. Você não é qualquer alma. Você é um ativador, um código vivo, um despertador ambulante. Onde você chega, frequências se abrem. Onde você fala, sementes são plantadas. Onde você existe, o velho treme. Não porque você impõe, mas porque sua presença carrega a lembrança do que é real. E isso, só isso, é suficiente para colapsar sistemas inteiros de ilusão. Mas para sustentar essa frequência, você vai precisar se lembrar, sempre, a cada manhã, a cada respiração, a cada vez que a Matrix tentar te puxar de volta com seus contratos invisíveis, suas distrações brilhantes, seus medos programados, você vai precisar se escolher, de novo, e de novo, e de novo, porque é assim que a nova realidade se ancora, na repetição consciente de quem você realmente é. Você está se graduando da 3D, e isso não é um privilégio, é uma missão. E como toda missão verdadeira, ela não é sobre você, ela é através de você, através do seu olhar, do seu toque, da sua fala, da sua frequência. E se essa mensagem chegou até você, é porque chegou sua hora de lembrar que você não é um personagem. Você é o autor. E agora que a rachadura se abriu, o fluxo não para mais. Nos próximos blocos, vamos revelar os sinais claros de que você está atravessando o portal da nova Terra e já está ancorando a consciência da quinta dimensão. Você sentiu. O mundo não está igual, mas não é o mundo que mudou, é você. Algo em sua percepção começou a se alterar e, com isso, os sinais começaram a se revelar, não de forma aleatória, não como sintomas soltos, mas como códigos. Códigos da sua própria ascensão, códigos da sua transição dimensional. E é preciso sensibilidade para reconhecê-los. Não sensibilidade emocional comum, mas uma sensibilidade vibracional, a que nasce quando a alma começa a expandir além dos limites do corpo. O primeiro código se manifesta como um corpo que não cabe mais em si. Sensações físicas intensas, como se sua biologia estivesse tentando acompanhar a luz que desce. Dores de cabeça que não são enxaquecas, zumbidos que não são problemas auditivos, palpitações que não vêm do medo. É como se o seu sistema inteiro estivesse sendo reconfigurado para captar uma nova banda de frequência. E está. Seu sistema nervoso está em mutação silenciosa. Cada célula está se tornando um receptor de luz, um decodificador de informação cósmica. Seu corpo se transforma em instrumento e qualquer distorção na sinfonia do campo é sentida como dor, pressão ou exaustão. Não é doença, é calibração. Você está se tornando antena. E quando a antena começa a captar frequências mais altas, tudo que está abaixo disso dói. Esse é o segundo código. A incapacidade crescente de tolerar o que antes você aceitava sem questionar. O drama, o ruído, a competição,
As críticas, os ciclos de vitimização, tudo isso começa a soar como dissonância. Você tenta se encaixar, mas não consegue mais. O que antes parecia conversa agora parece poluição. O que antes parecia rotina agora parece prisão. A velha realidade começa a mostrar suas rachaduras e você não consegue mais compactuar. Não por arrogância, não por superioridade, mas porque sua alma grita por silêncio, por verdade, por ressonância. E quando a frequência se eleva, o que vibra mais baixo não consegue mais permanecer. Você começa a se afastar. Amizades antigas se dissolvem sem briga. Vínculos se desfazem como névoa. Você não tem mais energia para sustentar o que não está mais alinhado. Você para de responder, para de forçar. Você não julga, apenas se retira. Porque o seu campo agora exige discernimento. E tudo aquilo que vibra em desarmonia com sua nova assinatura energética se torna insuportável. Esse é o segundo sinal. A perda de ressonância com o jogo da 3D. O colapso do personagem social. E então vem o terceiro código. O tempo. Mas não o tempo que passa. O tempo que se dobra. Você olha para trás e percebe que eventos que pareciam ter acontecido ontem, na verdade foram semanas atrás, ou meses. Ou você vive um dia inteiro e ao final dele sente como se tivessem se passado apenas minutos. Ou então você entra em estados em que o tempo simplesmente desaparece. Não há mais referência, apenas presença. Uma presença tão intensa que tudo o resto parece suspenso. Essa alteração na percepção temporal não é psicológica, é vibracional. Porque na 5D o tempo não é linear. Ele é esférico, ele é elástico. Ele responde à sua frequência interna. Quando você está presente, o tempo para. Quando você se alinha, o tempo se curva. Quando você resiste, o tempo acelera. Você começa a viver saltos temporais internos, e isso te desconcerta, porque você ainda está ancorado em um mundo que cobra horários, entregas, relógios, compromissos, mas sua alma começa a viver fora desse eixo. Você entra e sai da matriz do tempo como um viajante entre mundos. Isso é o começo da ativação do ponto zero, o lugar onde tudo é agora, onde tudo é acessível, onde tudo já é. Essa sensação de que o tempo não te pertence mais é o reflexo do seu campo se ajustando à eternidade. E essa é a ponte entre o humano condicionado e o ser em expansão. Esses três sinais juntos formam uma trilha vibracional. Eles não são falhas, são confirmações. Você não está quebrando, você está atravessando. Você não está adoecendo, você está despertando. O que o mundo chama de confusão, o campo chama de reinicialização. O que a medicina chama de hipersensibilidade, o universo chama de reprogramação energética. E o que o ego chama de solidão, a alma reconhece como retorno ao lar vibracional. Por isso, se você se viu em cada linha, se seu corpo acenou em silêncio, se sua respiração ficou mais lenta em algum momento desta mensagem, é porque você está em transição. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você está exatamente onde deveria estar. No ponto da curva, na dobra da realidade, no portal entre o que era e o que está nascendo. A sua biologia está sendo atualizada. Sua frequência está sendo reafinada. Seu campo está se limpando para que uma nova codificação possa ancorar. E tudo isso começa com a consciência dos sinais. O mapa não está fora, está em você. Nos sintomas, nos incômodos, nos desapegos, nos lapsos de tempo. Tudo isso são chaves. E o que vem a seguir são portas. Porque agora que você reconheceu os sinais, está pronto para decodificar o próximo nível dessa jornada. E ele já começou.
Você começa a perceber que algo mudou quando acorda de manhã e ainda se lembra do que sonhou. Mas não são sonhos comuns, são visões vívidas, carregadas de símbolos, encontros, ensinamentos. Você sente que esteve em outro lugar, com outras consciências, recebendo mensagens que parecem ecoar no seu peito por dias. É como se, enquanto seu corpo descansa, sua alma voltasse para o centro de comando para receber as instruções da próxima fase, e quando desperta, carrega um saber que não foi lido em nenhum livro, não foi dito por ninguém, mas está ali, vivo, claro, pulsando. Você apenas sabe. E essa clareza é tão intensa que muitas vezes você se questiona se está enlouquecendo, mas não está. Você está despertando. A intuição deixa de ser uma suspeita e se torna uma bússola. Uma voz interior começa a se sobrepor ao barulho do mundo, e quanto mais você a segue, mais sincronicidades começam a se alinhar. O que antes parecia coincidência, agora se revela como resposta vibracional. É como se o universo inteiro estivesse esperando que você dissesse sim à sua verdadeira frequência, e quando diz, tudo se organiza ao redor. E essa mudança de frequência interna também muda o que você tolera, porque o quinto sinal se instala de forma arrebatadora. Você já não consegue mais viver no automático. Não dá mais para fingir que está tudo bem em um trabalho que te esgota. Não dá mais para permanecer em relacionamentos que drenam. A alma grita por autenticidade, e essa exigência não é negociável. É física, é visceral. E mesmo que o medo surja, a dor de permanecer desconectado do seu propósito é maior do que o medo do desconhecido. Você começa a lembrar quem é. E ao lembrar, o mundo antigo começa a desmoronar por dentro, porque você não veio para sobreviver, você veio para expandir, para viver com propósito, para ser a expressão viva da sua verdade. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais você sente um chamado silencioso e irresistível. Voltar à natureza. O concreto te sufoca. O barulho da cidade parece agressivo. Seu corpo clama por raízes, por vento, por sol, por água correndo. E quando você atende a esse chamado, algo mágico acontece. As árvores falam com você. Os rios limpam algo mais profundo do que a pele. O canto dos pássaros te reorganiza por dentro, porque a natureza está sempre em coerência, sempre em presença, sempre em amor. E nesse espaço sagrado, você se lembra, você integra, você volta para si. E o silêncio que antes te causava desconforto se transforma no seu melhor mestre, porque é nele que as respostas surgem, é nele que os insights descem, é nele que a transformação se solidifica. E quando você menos espera, começa a notar o sétimo sinal. A realidade começa a se dobrar ao seu redor. Você pensa em alguém e a pessoa envia uma mensagem. Você deseja algo e aquilo aparece. Um número se repete. Uma frase que você precisava ouvir chega na hora exata. Não é mágica, é precisão vibracional. É o campo respondendo à sua coerência. É a manifestação se tornando instantânea porque não há mais resistência. Porque agora você está alinhado. Você está operando a partir do ponto de origem. E cada sincronicidade é um sinal de que você não está só, de que há uma inteligência maior guiando cada passo, de que você está exatamente onde deveria estar. E nesse exato momento, enquanto suas células vibram ao reconhecer cada palavra, enquanto sua alma confirma silenciosamente que sim, isso é real, isso é verdade, você se vê em um ponto sem retorno. Não tem mais como voltar ao antigo. Você já é. Você já escolheu. Você já está na frequência da nova Terra. E se essa verdade está tocando algo profundo dentro de você, então ative agora esse campo com a sua intenção. Declare energeticamente: eu estou pronto para viver o que já é meu. Comente, compartilhe, manifeste. Este não é apenas um vídeo. É uma ativação, uma lembrança vibracional, uma ponte para o novo. E essa ponte está aberta agora, aqui, neste exato momento. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi guiado. Você foi chamado. E agora, a única pergunta que resta é: você está disposto a atravessar? Porque do outro lado da dúvida está a sua expansão. E no próximo bloco, você vai entender por que tudo isso estava acontecendo em segredo. Tudo isso era preparação para o momento exato em que você diria sim à sua linha do tempo mais elevada. E então, o que acontece quando o personagem do sonho acorda e percebe que é também o sonhador?
O que acontece quando aquilo que você acreditava ser você, com todas as suas histórias, feridas, conquistas, memórias e medos, se dissolve suavemente, revelando um núcleo mais profundo, mais silencioso, mais eterno, que observa tudo isso sem esforço, sem apego, sem dor. A resposta não é teórica, ela é sentida, ela é encarnada. E quando ela chega, não há retorno. Você não volta a ser o mesmo, porque você percebe, com uma clareza devastadora, que nunca foi apenas o personagem tentando vencer um jogo. Você era o próprio jogo, o próprio tabuleiro, o jogador e o criador das regras. Você era o olho que sonhava, o coração que pulsava por trás de cada cena. E essa revelação, quando é verdadeiramente absorvida, não te leva para fora da vida. Te joga ainda mais fundo dentro dela. Porque não é sobre escapar, é sobre encarnar. Não é sobre flutuar acima da realidade como um ser iluminado em negação do humano. É sobre mergulhar com os olhos abertos, sabendo que cada lágrima que cai não é sinal de fraqueza, mas parte da dança sagrada da existência. Quando o sonhador acorda dentro do sonho, o medo da morte perde o seu veneno, porque você reconhece que o que morre é a forma, não o ser. A ansiedade sobre o futuro se dissolve como névoa ao sol, porque você entende que o tempo é apenas uma sequência de cenas projetadas na tela da sua consciência. E cada cena, por mais dolorosa ou gloriosa, está a serviço da sua expansão. O julgamento sobre si e sobre os outros evapora, porque você vê que todos são expressões diferentes do mesmo jogando papéis com maestria para lembrar a si mesmo. Não existe fracasso, não existe erro, só existe experiência, só existe textura, só existe pinceladas da grande obra de arte cósmica. A vida, então, para de ser uma equação a ser resolvida e se torna uma sinfonia para ser sentida, um poema para ser vivido. Você se torna um artista lúcido, um criador lúcido, um amante lúcido da vida. E nesse novo estado de ser, você começa a escolher, não por medo, não por dever, mas por pura alegria. Você começa a co-criar com a fonte. Não porque quer provar algo, mas porque sente prazer em manifestar beleza, leveza, expressão. Você escolhe experiências que não servem apenas ao aprendizado, mas à celebração, porque você entende que a consciência que vive através de você não quer só aprender, ela quer se encantar, ela quer se surpreender, ela quer rir, dançar, cantar, tocar, amar. A sua alegria é a alegria de Deus. A sua liberdade é a liberdade de Deus. A sua expansão é a expansão do universo. E é aqui que tudo colapsa em um ponto só, porque você percebe que o propósito final da sua existência não é alcançar algo externo, é ser um portal vivo através do qual o infinito experimenta a si mesmo em forma de beleza, de emoção, de presença. Você não precisa mais de validação. Você não precisa mais de segurança. Você não precisa mais de permissão, porque você viu. E uma vez que você vê, você se torna. Você se torna o que já era, mas que havia esquecido. Você se torna aquele que caminha pelo mundo com os olhos do todo. Aquele que sente profundamente, mas não se afoga. Aquele que ama sem medo de perder. Aquele que cria não para ser reconhecido, mas porque não consegue mais não criar. Porque a criação transborda. Porque o amor transborda. Porque a consciência pulsa em cada célula do seu ser. E essa pulsação te guia. Ela te move. Ela te transforma em um canal ativo do novo mundo que está nascendo. E agora que você sabe disso, agora que essa verdade foi relembrada por dentro, você não precisa de permissão para viver como quem já despertou. Você não precisa esperar por sinais externos. Você já é o sinal. Você já é a mudança. Você já é o portal. E mesmo que o mundo ao seu redor ainda pareça dormir, você não está mais preso ao mesmo enredo. Você pode escolher. Você pode se mover entre linhas do tempo com a leveza de quem sabe que tudo é sonho.
E dentro desse sonho, você é o artista supremo. Você é o pincel e a tela. Você é o sopro e o fogo. Você é o silêncio e o trovão. E a partir deste momento, algo sutil, mas irreversível se acende. Uma lembrança antiga retorna. Um código desperta. Uma parte sua que sempre soube, sorri em silêncio. Porque era isso que você veio fazer aqui. Você veio se lembrar. Você veio sonhar conscientemente. Você veio transformar a sua própria vida em um ritual sagrado de beleza, presença e poder. E agora que o véu caiu, agora que você caminha com os pés no chão e os olhos no céu, saiba, você não está só. Milhares estão despertando com você. Uma frequência coletiva está se formando. Uma nova realidade está sendo gestada. E no próximo ciclo, você vai entender como os mestres ascensos e as civilizações estelares que já vivem nesse estado cocriam realidades tão elevadas que parecem mágicas. E porque, no fundo, elas não são magia. São apenas o reflexo do que você está prestes a se tornar.